Olá pessoal, hoje eu vim aqui para dar uma dica, fazendo um paralelo entre o direito previdenciário e o direito administrativo. E eu vou dar uma dica e depois eu vou contar uma historinha para ninguém esquecer da dica. Pois bem, quando a gente estuda o direito previdenciário, a gente estuda o RGPS, que é o Regime Geral de Previdência Social. É um regime compulsório, o que significa que todos os segurados obrigatórios, que estão lá no artigo 11 da Lei 8213 de 91, todas aquelas pessoas, elas têm a obrigatoriedade de contribuir para o regime geral a partir do momento que elas começam a trabalhar, a exercer uma atividade laborativa. Então, se eu nunca tive um emprego, é a primeira vez que eu vou trabalhar, e aí eu sou contratada por uma empresa privada. A partir do momento que eu começo a trabalhar, automaticamente eu já faço parte do regime geral de previdência social. E aí eu sou obrigada a contribuir para o regime. A questão do empregado é o inciso 1 do artigo 11 da Lei 8213 de 91. Pois bem, é um regime de caráter compulsório. A pessoa tem que contribuir independentemente dela querer ou não. E aí, o RGPS, ele tem caráter contributivo e solidário. O que significa a característica de ele ser solidário? Significa que eu, você e todo mundo que é segurado da Previdência vai contribuir para o regime geral, independentemente de usufruir dele ou não. Ou seja, eu vou contribuir independentemente de eu vir a ter uma contraprestação ou não. Então, eu posso contribuir a minha vida inteira, vou me aposentar, né? Vou cumprir os requisitos lá de determinada aposentadoria, eu vou me aposentar. Mas eu posso nunca ter utilizado nenhum benefício da Previdência Social. Então, ele é solidário. A gente vai contribuir independentemente se a gente vai usufruir de algum benefício ou não. E ele é contributivo porque, em regra, os benefícios previdenciários, eles têm o que nós chamamos de um período de carência. Exemplo, salvo algumas exceções, o auxílio-doença, ele precisa de um período de carência de 12 meses. Significa que eu tenho que ter contribuído pelo menos com 12, eu tenho que ter feito, realizado pelo menos 12 contribuições para eu ter direito ao auxílio-doença. Outro exemplo, a aposentadoria por tempo de contribuição, que exige um período de carência mínimo de 180 contribuições. E aí, por que eu estou falando isso tudo? E aí agora eu vou começar a dar a dica para eu poder contar a historinha depois. E aí, que se eu me aposento, por exemplo, por tempo de contribuição, eu fiz as minhas 180 contribuições, ou até mais, não importa, me aposentei. E aí, eu me aposentei pelo RGPS. Eu olho para um lado, olho para o outro, viro e falo assim, você quer saber de uma coisa? Eu vou morar na praia. Eu cansei de ficar aqui, essa cidade é muito cheia, eu vou viver o resto da minha vida tomando suco na beirada da praia. E aí eu pego a minha trouxinha e vou morar lá em Cabo Frio. Vou passar o resto da minha vida na praia. O que isso significa? Que eu vou pegar meu dinheirinho, vou colocar dentro do bolso e pronto, e acabou. Ou seja, eu que sou aposentado do RGPS,
eu não vou mais contribuir para o regime geral. E isso está previsto lá no artigo 195, inciso 2 da Constituição Federal. Ou seja, os aposentados e os pensionistas estão isentos de contribuírem, né, da contribuição social para o RGPS. Eu pego meu dinheirinho, coloco dentro do bolso, vou para a praia e vou ser feliz para lá. Diferentemente do RGPS, e aí a gente vai visitar um pouquinho o direito administrativo, nós temos o RPPS, o Regime Próprio de Previdência Social. O próprio nome já diz, ele é próprio. Ele é próprio de alguém. Próprio de quem? Próprio do servidor público ocupante de cargo efetivo, ou seja, aquela pessoa que fez concurso público, passou pelo período de 3 anos de estágio probatório e ganhou a tão sonhada estabilidade. O regime próprio, ele pode ser instituído, o que significa que se você tem um ente, um município, por exemplo, que não instituiu um regime próprio para os seus servidores efetivos, embora eles sejam detentores de cargo efetivo, eles vão contribuir para o RGPS, porque o ente, vamos supor aí, sei lá, Várzea da Palma, um município daqui do interior de Minas Gerais, ele não instituiu uma RPPS. Então, embora ele seja detentor do cargo efetivo, ele vai contribuir para o RGPS. Tudo bem, mas se tiver o RPPS vai ser destinado ao servidor público detentor de cargo efetivo. E aí, a situação que eu contei lá do aposentado do RGPS não acontece aqui no RPPS. Por quê, Ana? Porque eu contribuí, passei no concurso, ganhei super bem, tô rica, fiquei rica e pronto, eu sou estável, tenho dinheiro todo mês na minha conta bancária, tô feliz demais da conta. No dia que eu, servidora pública, detentora de cargo efetivo, me aposento, eu ainda vou continuar contribuindo. Como assim, Ana? O servidor detentor de cargo efetivo, quando ele se aposenta, eles vão continuar contribuindo com uma alíquota de 11% que vai incidir sobre aquilo que exceder o teto do RGPS, que hoje, salvo engano, está em 5.189 e uns quebrados. Então, eu vou contribuir, se eu recebo lá, sei lá, 10 mil reais, e aí eu vou me aposentar com 10 mil reais, eu vou contribuir com 11% sobre o que exceder os 5.189. E aí eu vou contar a historinha. Bom, imagine você que casou, você se casou, mas aí você tá aí com os seus 50 e poucos anos, seus 60 anos de idade, e você tá enxuta ou enxuto, com tudo em cima, você se divorciou, ou seu marido ou a sua esposa faleceu, e aí você olha para um lado, olha para o outro e fala assim: você quer saber de uma coisa? Eu quero uma outra pessoa na minha vida, não quero ficar sozinho, né? Não gosto dessa coisa de ficar sozinho. E aí você vai para a balada, você vai para a balada, que tem pessoas aí compatíveis com a sua idade, e você chega na balada e para você saber se aquela pessoa que você flertou tem mais dinheiro, né, tá bem de vida, você vai fazer a seguinte pergunta. Suponhamos que você é uma mulher, né, elegantérrima, bonita, olhou para um partidão lá, um coroa lindo e maravilhoso. Você vai virar para ele e vai falar assim: fulano, é difícil essa coisa de se aposentar e ter que continuar contribuindo para a Previdência, né? Isso é tão complicado, né? Se o sujeito virar para você e falar assim: hã?
te olhar com uma cara assim de interrogação, casca fora. Por quê? Esse coroa lindo e maravilhoso não é lá um bom partido assim. Por quê? Porque ele não é aposentado do regime próprio de previdência social. Ele é aposentado do regime geral. Por quê? Porque ele não contribui, né? Ele não sabe nem do que você está falando. Então, significa que ele é aposentado do regime geral. Pode estar recebendo lá o teto, mas se você arrumar um namorado que é aposentado do regime próprio, é mais legal. Então, se você faz a pergunta para ele e ele vira para você e fala assim: nossa, fulano, é difícil mesmo. Esse trem de ter que continuar contribuindo é um troço complicado, né? Mas tá bom, né? A gente é servidor público, eu ganho super bem, tô lá contribuindo com os meus 11%, deixa pra lá, vamos continuar contribuindo, certo? Então, esse aí é um bom partido, você agarra ele pra você. Então, com essa historinha, você nunca mais vai esquecer. É que você vai fazer a perguntinha para você descobrir se ele faz parte do regime próprio ou do regime geral. E aí, uma outra dica, na verdade, um outro lembrete, né? É que o servidor público, eu falei, o servidor público que é detentor de cargo efetivo, mas que o ente público não institui um regime próprio, e ele vai contribuir para o regime geral. O servidor público detentor de cargo em comissão, ou seja, aquele cargo de livre exoneração e livre nomeação e livre exoneração, embora ele seja estatutário, ele não vai contribuir para o regime próprio, ele vai contribuir para o regime geral, assim como o temporário, que é contratado pela administração pública em caráter passageiro, tem contrato administrativo com a administração pública. Ele também não vai contribuir para o regime próprio. Embora ele esteja sendo servidor público ali temporário, ele não vai contribuir para o regime próprio. Ele vai contribuir para o regime geral. Então, minha dica era essa. Para você que vai fazer uma prova aí de concurso público ou uma prova de faculdade, seja lá o que for, você não esquece da minha historinha. Se a prova perguntar algo nesse sentido, quem é que continua, né? Qual que é o regime que o aposentado continua contribuindo ou que ele não contribui, você vai lembrar da historinha. No regime geral, o aposentado e o pensionista, ele está isento de contribuir para o regime geral. Já no regime próprio, o aposentado vai contribuir com uma alíquota de 11% sobre aquele valor que exceder o teto do regime geral, que hoje, salvo engano, está aí em 5.189,82, um negócio assim. Então tá, gente. Obrigada. Boa sorte para todo mundo aí que estiver estudando direito previdenciário, tiver uma provinha para fazer aí para frente. Obrigada.